Glória a Deus. Abra aí a palavra de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí, por favor. Josué, capítulo 3. Eu vou ler todo esse contexto aqui para você entender o ato profético que nós iremos fazer nesta noite. Fala sobre a travessia do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel. E vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias... que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, isso quase de 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, os heveus, aos perizeus, aos gigazeus, aos amorreus e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, se pousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que lá levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se lhe molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa ou da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Diga amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse último dia de 2024. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado porque nós vivemos milagres, Senhor, e aqui estamos com o coração grato ao Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, por cada pessoa que aqui está representando a sua vida e a sua casa e a sua família. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam sair daqui de posse de vitória daquilo que Tu tem para o ano de 2025, Senhor. E assim como Tu determinou sobre a vida de Josué, que assim também venha sobre as nossas vidas conquistas e vitórias. Eu te peço assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa história é bem conhecida, você sabe disso. Moisés foi um grande estadista. E Moisés foi através das
da vida de Moisés, que Deus libertou o seu povo ali do Egito. Josué vai entrar em cena justamente depois que Moisés é morto. E Deus o convida. Josué era alguém que ficava perto de Moisés. O texto sagrado vai dizer que quando Moisés subia ao monte para receber ali as tábuas, os 10 mandamentos, Josué ficava ao pé do monte ali, e ali não saía. Enquanto o povo estava lá no arraial, adorando, fazendo bezerro de ouro, Josué passou aqueles 40 dias ali, aguardando Moisés assim descer. Então Josué era alguém que estava perto do seu líder, alguém que estava acompanhando. E como consequência disso, Deus observou as atitudes de Josué. E por conta disso, Deus agora resolve usar Josué. Josué era um capitão, era um guerreiro. E agora ele ia liderar todo aquele povo que assim ia adentrar na terra prometida. Escute o que eu estou lhe dizendo agora. Toda conquista, escute isso, toda conquista, ela tem seus desafios, mas os seus resultados terão suas colheitas. Eu vou repetir para você guardar essa palavra. Toda conquista que você sonha, que você deseja, tem seus desafios. Se você quer se tornar um médico, um advogado, você quer se tornar alguém, você precisa estudar, tem seus desafios. Mas como resultado, você vai ter as suas colheitas. Quando Deus chama para Josué e o convida, há uma palavra sobre a vida de Josué. E chega um momento que Deus chega assim: Josué, agora chegou a sua vez. É o próprio Deus que vai designar. A história vai dizer justamente isso. A Bíblia fala sobre isso. Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, está morto. Aí Deus chega para Josué e diz assim: prepare-se agora e passe este Jordão, você todo e este povo. Aí no finalzinho ele diz assim: e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O que Deus está dizendo para Josué: ó, Moisés não conquistou nada, mas a partir de você e da sua história haverá muitas conquistas. Deus está dizendo assim: vou abençoar famílias, vou abençoar nações, vou abençoar lugares, vou abençoar bairros, vou abençoar cidades, só porque eu estou te enviando. Por quê? Porque lugares e espaços, Deus já deu ordem de conquistas. Lugares que você nunca pisou, você vai pisar. Lugares que você nunca sonhou em estar, você vai chegar lá. Eu quero profetizar em nome de Jesus: chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Alguém já passou, alguém construiu uma história até aqui, mas agora chegou a vez do Josué, chegou a vez da conquista. Ei, minha palavra desta não é frutificando através das conquistas e vitórias que Deus tem para a sua vida. Vai frutificar aonde você colocar as mãos, aonde você colocar a planta do seu pé, Deus já vai estar contigo. Perceba que toda a história de Moisés, o levante, de homens se rebelaram contra ele, situações adversas Moisés vai ter que enfrentar, até que chega o momento de Josué. Josué tem os seus desafios também, mas Deus também havia lhe prometido algo sobre esse capítulo 3, mostra justamente isso. O sobrenatural de Deus na vida de Josué, através das suas conquistas, das suas vitórias, e aquilo que teria como resultado da sua frutificação, daquilo que ele viria ver, das conquistas, das terras, dos povos, que é assim que ele teria que enfrentar. O que Deus está fazendo para Josué é o seguinte: em outras palavras, chegou a sua vez de frutificar. Conquiste e tenha vitórias nesta terra que eu já lhe dei. Já estou lhe dando. E é interessante isso porque, e entra na terra e eu vou dar aos filhos de Israel. Deus está assim: Josué, já está tudo preparado. Deixa eu profetizar. 2025 já está tudo preparado. Para quê, pastor? Para algo maravilhoso da parte de Deus para a sua vida. Ei, 2025 vai ser diferente de todos os outros anos. É Deus trazendo resposta daquilo que você veio buscar em Deus. Agora escute, uma definição que eu li sobre frutificação. Frutificar é um processo contínuo e exige comunhão com Deus, porque somos dependentes dele.
obediência e submissão ao Espírito Santo. Quanto mais a pessoa permanece em Deus, mais ela é capacitada para produzir frutos espirituais que venham glorificar o Senhor. Então, todo projeto da sua vida para 2025, coloque Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que você sonhar e idealizar, por mais simples e por mais estratégico que seja, coloque Deus na frente. Senhor, vai na frente, porque se Ele vai na frente, quando chegar lá, tudo já está resolvido, tudo já está preparado. Você vai só tomar posse daquilo que Deus já determinou para a tua vida. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Agora escute uma coisa, eu fiquei pensando, por que é que Deus traz uma palavra de ânimo logo no capítulo 1, dizendo: esforça-te, Josué, esforce, não temas, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. Ele traz a lembrança, traz a memória, os desafios que Moisés teve, mas aí ele já passou, agora não é mais com ele, agora é com você. Deus estava chamando a Josué agora a ter atitudes, porque nós precisamos ter atitudes, iniciativa, dar um start na nossa vida. Não adianta ficar só parado. Perceba, se você olhar no capítulo 5, Josué está lá parado, até que chega um mensageiro de Deus, o próprio Cristo ali, uma teofania de Cristo. Isso tu é um dos nossos, ou tu é do adversário? E ele vai dizer: não, eu sou do comandante, o general que veio. E é interessante isso, porque é nesse momento que tudo começa a mudar na história de Josué. Aqui é o sobrenatural de abrir o Jordão, a passar ali todo aquele exército com a presença de Deus, com a arca, que era a representação. Mas vinham os desafios maiores. O que é que eu aprendo com isso? 2024, Deus nos preparou por muitas coisas, mas 2025 vai ser algo que Deus vai fazer de forma poderosa. Eu já estou profetizando para alguém que está aqui, não sei se é para todo mundo, mas Deus está dizendo: ei, 2025 está chegando para mudar completamente a história da tua vida. Agora, que atitude nós precisamos tomar? Deus chama Josué para ele dizer assim: Josué, vê só, tenha coragem. Agora, qual é a primeira atitude? Está aqui, ó, versículo 5, 3, 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, primeira atitude, tenha uma vida de santidade. Santidade respeito à separação. Você não viver com o profano. Tem pessoas que vivem muito mais com as coisas do mundo do que com o próprio Deus ou as coisas de Deus. 2024 a gente está terminando o ano de servir. O que é que você fez? O pastor Moisés até falou isso aqui. Tem coisa que você até deixou de fazer. Por quê? Porque muitas vezes nós não colocamos como prioridade. Mas quando você coloca em prioridade, escute, as coisas começam a se manifestar e vir ao nosso favor. Quando a Bíblia diz, nos chama a um convite a viver uma vida de santidade, uma vida de oração, da leitura da palavra de Deus. Uma vida de oração é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Não perca tempo com aquilo que não frutifica. Por que você está perdendo tanto tempo com coisa que não vai frutificar e nem vai edificar a sua vida? Pensa sobre isso. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra me santifica, por que eu não estou lendo ela? Por que eu não busco nela a bússola da minha vida, da minha história, das minhas decisões, das minhas escolhas, daquilo que eu preciso decidir, daquilo que eu preciso pensar, investir? Muitas vezes nós deixamos o conselho de Deus por último, quando na verdade deve ser o primeiro para a nossa vida. Viva dessa palavra, se alimente dessa palavra, viva a palavra de Deus. Para Josué só havia uma condição, de Deus operar no meio do seu povo, e ele vai dizer assim, ó, santificai-vos. Afaste daquilo que se afasta de Deus. Procure ter comunhão com Deus mais. Se em 2024 não foi tão como você prometeu no início, 2025 determine-se. Viva para Deus. Viva com aquilo que é sagrado para a sua vida. Posso ouvir um amém? Pense sobre isso. Viva todos os processos, sem ter que negociar princípios. Irmãos, eu fico observando as pessoas, elas estão passando um processo, daqui a pouco estão negociando seus princípios. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Quando você faz isso, você é guardado por Deus. Quando ele é santificado, você é separado. Olha aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 diz, 1 Pedro 1, 5. Que são guardados pelo poder de Deus
mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, quem está com Deus, está guardado no Senhor. Nos últimos tempos haverá muitas coisas, desastres, manifestação de todos os lados, movimentação de todos os lados. Mas você precisa estar guardado no Senhor. Deixa eu liberar essa palavra profética para tu. Se prepare para viver novas experiências com Deus nesse ano vindouro. É o que Deus convida. Olha o que aqui diz o finalzinho do versículo 4 do capítulo 3 de Josué. Porquanto por este caminho nunca passaste antes. Irmão, escute, quando a Bíblia ela deixa uma chavezinha ali, é porque existe algo profético para a nossa vida. Quando ele diz assim, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Deus está dizendo o quê? Existem coisas novas para você vivenciar. Existem coisas novas que você não pisou ainda. Existem coisas novas que você não vivenciou ainda. Deus está dizendo, Josué, você já viu de tudo no deserto, mas o que você vai viver daqui para frente é algo diferente e novo. Deixa eu liberar essa palavra profética. Tem coisas novas de Deus chegando sobre a tua vida. O fruto da frutificação fará você viver coisas novas. E é isso que você precisa entender. Agora, para isso, se volte para Deus. Olha a primeira coisa que Josué tinha que fazer: santificai-vos. Ou seja, estava todo mundo disperso, estava todo mundo fazendo e adorando a outro Deus. Aí Josué traz todo mundo para perto de Deus. Segunda coisa, fuja de tudo aquilo que lhe faz quebrar a comunhão com Deus. O que é que tem feito quebrar sua comunhão com Deus? 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Irmão, sexo fora do casamento é pecado. Deitar-se com uma mulher ou com um homem que não, vice-versa, é pecado. E o pecado não é só na área da sexualidade, mas Paulo faz esse contexto assim, olha, quando você peca fora, ok, é pecado, mas quando você peca com o seu corpo, você está tirando a santidade de Deus da sua vida. Pensa nisso. Tudo é pecado. Viver uma vida dúbia, uma coisa é você na igreja, uma coisa é você fora da igreja. Como é que está a sua vida para esse ano 2025? Qual é a vida que você quer? Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Terceira coisa, prioridade no reino. Como é que você vai frutificar se não há uma ação sua de servir no reino, irmãos? Irmão, se ocupe com as coisas de Deus. Você se ocupa com tantas outras coisas. Você participa de tantas outras coisas, menos com as coisas de Deus. Fuja. Há tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. A gente convida aqui para ações. Meu Deus, eu fiquei olhando na última ação que nós fizemos aqui, lá na Casa da Recuperação. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, o que é isso? As pessoas estão entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Não existe o amor mais. Está esfriando de fato e de verdade. Ei, mude isso. Se esse ano de frutificar é trazer o resultado daquilo que você está fazendo no reino de Deus, priorize. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. Pensa sobre isso. Agora, o que é que acontece? Todas as vezes que as coisas apertam, você corre para onde? Para Deus. Não, irmãos. Priorize Deus. Tem um tempo de oração com Ele. Tem um tempo de leitura com Ele. Tem um tempo de servir na casa dEle. Existem pessoas que estão contando com você. Posso ouvir um amém? A quarta atitude. Faça da sua vida uma vida de oração. A oração é um ato voluntário da vontade do querer. Você precisa, eu não estou com vontade de orar, mas você tem que orar. Não tem como. Um crente em Cristo Jesus não pode viver sem orar. Você precisa orar. Você precisa ter o seu momento com Deus, seja ele pensamento. Quando pode orar e sem cessar, não é que você vai passar 24 horas de joelho, não é isso. É que seus pensamentos precisam estar ligados em Deus, ou nas coisas de Deus. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Havia um momento de perseverança em oração.
Eles sabiam de um propósito maior. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Você percebe que quando você se decide na vontade do querer de orar, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a mudar, as situações adversas começam a acontecer de milagres sobre a sua vida. E por que você não começa a orar? Nosso pastor presidente, ele sempre fala alguma coisa. Ele sabe por que a igreja não ora? Porque não acredita na oração. E nós precisamos, está aqui, ó. Quando começaram a orar dentro de um propósito, perseverando, o local começou a tremer. Ei, o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Ele é Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Eles estavam no mesmo objetivo. A sua causa principal é obedecer a Cristo. Jesus tinha dito a eles: eis, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Ei, vamos estar mais juntos em 2025. Ei, vá para a sua praia, vá para a sua casa de praia, vá fazer as suas férias, tenha o seu momento de lazer com a sua família, mas não esqueça da casa de Deus, não esqueça das coisas de Deus, não esqueça do reino de Deus. A oração é a chave da vitória que nós precisamos. Uma hora vem, uma hora a resposta chega, uma hora o agir de Deus vai vir. E ele vem de forma poderosa, milagrosa. Ô Josué, vai lá, coloca a arca na frente, manda o sacerdote. Quando os pés deles tocarem nas águas, vai ter milagre, vai ter resposta. O que é isso? Na presença de Deus, você vai ter resposta do Senhor. Uma quinta atitude que eu vejo que Deus chama Josué, e que ele assim transmita ao povo: trabalhe e frutifique na obra de Deus. Não deu para fazer em 2024? 2025, coloque lá como prioridade. Não deixe somente riscado ou sublinhado, mas coloque como prioridade. Coloque objetivos a alcançar. Na sua lista de prioridade, o reino de Deus, as suas conquistas pessoais, coloca ali. Tem uma coisa que promove isso, mãe: a unidade de propósito não faz crer no impossível. Junte com a sua esposa, junto com o seu irmão, junto com o seu amigo, eu não sei, mas coloque diante de Deus, porque quando você é crente maduro e forte, que você sabe enfrentar as adversidades, uma hora Deus age, Deus traz resposta. Atos capítulo 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade de propósito. Tem uma causa, tem uma necessidade. Chega para o esposo, para o marido, para a esposa. Chega lá para alguém, para o irmão, para a irmã. Estou com um propósito aqui, vamos orar, vamos. Enquanto Deus não responder, não desiste, porque uma hora vem, uma hora Deus responde, uma hora o nome do Senhor vai ser glorificado através disso. Unidade de propósito. Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que é isso? Unidade de propósito. Não desistiram. O tempo estava se passando e eles perseverando. Atos capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles não desistiram. Eles acreditavam que Deus em algum momento viu intervenção. Atos capítulo 4, versículo 29 ao 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede os teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios no meio do teu povo, pelo santo servo Jesus Cristo. Deus está dizendo assim: ei, continue orando, continue clamando, pelas tuas mãos eu vou operar maravilhas, eu vou deixar sinais, eu vou curar os enfermos. Ninguém pode impedir o trabalhar de uma igreja que anda em unidade, na visão do pastor, na visão da igreja, da sua liderança, com propósitos e objetivos. Irmãos, escute o que eu vou falar para você aqui.
Não se deixe levar por pessoas, não. Deus já te deu uma direção. Tem aquela história que a minha avó dizia assim, Maria que vai com as outras. Não, ouça a voz do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Muitas vezes você está ouvindo a voz de homens, quando você deve ouvir a voz de Deus. É Deus dizendo assim, ei, ouve a minha voz, que eu tenho o melhor para a sua vida. 2025, vamos ganhar mais alma para Jesus. Se assim como diz os estudiosos que estão dizendo aí, que essa é a última geração para o arrebatamento, o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Pensa que não passa 10 anos, pensa que não passa 20 anos, pensa que 30 anos, e o que é que a gente tem feito? Essas pessoas estão indo para onde? Então escute, depois de 5 atitudes que Deus chama a atenção de Josué: santificar, fugir do pecado, vida de oração, prioridade, trabalho. Existe uma segunda razão. Que razão é essa, pastor? Essa nós precisamos estar atentos. Se Deus nos chama a ter atitudes em detrimento daquilo que Ele tem para a nossa vida, nós precisamos entender uma coisa: não se conforme com o mundo. Ele não é padrão para as nossas vidas. Paulo já adverte em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso padrão é a Bíblia, irmãos. O que fugir disso não serve. Deus queria fazer algo novo. Por isso que ele diz assim: ô Josué, observa pelo caminho que tu vai passar, porque esse nunca mais tu vai passar. Só que aí Deus vai dizer no versículo 4, versículo 5, diz: só tem uma maneira: se separe. Uma pessoa que é inconformada é a pessoa que não aceita, não se molda aos padrões do sistema pecaminoso operante no mundo, irmãos. Não. Consulte a Bíblia. Olha o Espírito Santo. Ah, pastor, mas o mundo todo está fazendo as coisas erradas, estão prosperando. Você não é todo mundo. Você já ouviu isso da sua mãe? Você não é todo mundo, você é alguém escolhido pelo Pai. Aleluia. Você é alguém escolhido por Deus para frutificar no reino. Olha o salmista Asaf no Salmo 73. Ele entra numa crise existencial. Ele entra numa crise espiritual. Ele olha o ímpio está prosperando, e na casa dele cheio de doença, cheio de dificuldade. E aí ele começa a olhar esse momento. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Salmo 73, 1 e 3. O salmista olhou e disse assim: não, eles prosperam, eles fazem tudo errado, mas estão prosperando. Crise existencial, crise espiritual. Só que ele não percebeu o fim de cada um deles. Aí ele vai mais adiante, Salmo 73, 17 e 20. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho, quando alguém acorda assim: ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Assim como a vida deles é um sonho, assim que vai embora da sua imagem, do seu pensamento, assim será a vida desses ímpios. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Deus é maior sobre todas as coisas. E ele vai continuar, versículo 23 ao 26. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Ei, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você pode ter a prata, você não pode ter o ouro, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo na sua vida.
Aleluia. Não molde a sua vida aos padrões do mundo, mas olha o que a Bíblia ensina. Sabe escolher as suas amizades para não se contaminar por elas. Não permita isso. Use o maior tempo da sua vida com pessoas que verdadeiramente honram a Deus. Ame ao Senhor mais do que tudo. Que conheçam a palavra, que vivam essa palavra, que conheçam os mandamentos do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha a vida deles. Eles olhavam para os apóstolos, viam o que eles faziam, tinham em comunhão, partiam o pão e viviam de oração. Esse é o exemplo, irmãos. Esse é o exemplo que você precisa ver. Quem são as suas amizades? Quem são essas pessoas que têm levado você para longe de Deus? Se afaste, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Atos capítulo 4, versículo 34 ao 37. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Um cobria a necessidade do outro, um socorria o outro, um participava da dor do outro. Eu não estou mandando você dar suas coisas aos outros, não. Eu estou dizendo que se você não se compadecer com a dor do outro, como é que você consegue ter consciência disso? Como é que você consegue ter uma refeição sabendo que seu irmão não tem? Como é que você consegue vivenciar algo na sua vida que você sabe que poderia fazer e não faz? Você fecha os olhos, você tapa os ouvidos. Não, isso não é cristianismo. Isso é outra coisa. Uma terceira razão que iremos frutificar no meio das nossas conquistas e vitórias é ver a transformação do poder de Deus na vida de outras pessoas. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas já se passaram e tudo se faz novo. Tudo começa com a experiência do novo nascimento. Muitas vezes é melhor a gente ser quebrado nas mãos do Senhor, no oleiro, que Ele sabe moldar a gente. A ação do Espírito de Deus vem sobre a nossa vida. Ele unge, Ele capacita, Ele reveste de poder, Ele ensina, Ele convence o pecador dos seus erros cometidos. Revela a pessoa de Cristo e transforma o cristão pela visão da glória de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Mas como é que ele vai saber se não tem ninguém para anunciar? O texto vai dizer lá em Atos 2,43. E cada alma havia temor. Se volte para Deus. Nas suas atitudes, na sua vida diária com Deus, levando outras pessoas a Cristo. Era todo dia com Cristo. Assim aqueles discípulos de Jesus e os apóstolos viviam um a um com eles. Olha o que é que Deus diz a Abraão, lá em Gênesis 12:2. E tu serás uma bênção. Qual é a ideia que Deus está dizendo aqui para Abraão? Abraão, por onde você passar, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. E como consequência disso, as pessoas também vão te abençoar. É isso que você precisa entender. Você foi escolhido por Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Pense sobre a sua vida. Será que está valendo a pena mesmo você estar longe de Deus, do propósito de Deus? Será que aquele trabalho que está sufocando você e te tirando da presença de Deus está valendo a pena mesmo? Será que vale a pena? Será que aquilo que você está conquistando, ganhando, está frutificando para o reino ou só para a tua carne? Em quarto e último lugar, quarta razão para você frutificar em meio às conquistas e vitórias que Deus tem para a sua vida, você terá crescimento e maturidade espiritual. Deus chama uma responsabilidade maior. Olha o que é que diz o versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Deus chega para Josué, vê só. Já não é mais com Moisés, mas é com você. Mas não é para ontem. E não é para amanhã, é para agora. Talvez Deus está falando com alguém que está aqui, que veio aqui nessa noite. Deus está dizendo, é hoje, é agora que Deus tem algo para a sua vida. É agora.
Você cresce trabalhando na obra e frutificando, de fé em fé, de glória em glória. É Deus te ajudando. Ah, pastor, e quando eu precisar de ajuda? Jeremias 33:3. Chame por mim, ou clame por mim, e eu responderei. Lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, você não sabe ainda. Deus está dizendo assim: quando você me clamar, eu vou me revelar a você. Eu vou me colocar diante de você. Deus trabalha com corpo, alma e espírito, irmão. Essas 3 dimensões da nossa vida. E quando fala da alma, fala do nosso intelecto, da nossa mente, daquilo que tem da nossa consciência, daquilo que está firmado nos nossos pensamentos, nosso raciocínio, nossos juízos, nossos conceitos. Mude naquilo que é preciso, a sua linguagem, daquilo que for necessário, se afaste. Quando você entende que somente Cristo é o Senhor da sua vida, você não deixa se levar por qualquer outra coisa. O texto vai dizer assim, ó, Atos 4:31, todos eles orando, tremeu o lugar onde estava reunido, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Quando você busca ao Senhor, Deus promove coisas novas no meio do seu povo. Ei, esse ano 2025 será o teu ano de ter mais experiência com o Senhor. Você vai conquistar, você vai ter vitórias, mas você não vai parar de frutificar no reino de Deus. Que vale conquistar esse mundo inteiro, diz a Bíblia, e perder a sua salvação. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando você é revestido, você tem prazer em testemunhar de Cristo. Sabe qual é o teu problema maior? Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, não se ofenda. É porque você não dá testemunho de Cristo, porque você não tem Ele. Se você tem prazer de falar de Jesus. Quantas pessoas você falou do amor de Jesus esse ano 2024? Pense, analise. Quantas pessoas você trouxe à igreja pela sua vida? Quantas pessoas você convidou? Quantas campanhas, culto do amigo nós fizemos aqui? Quantas conferências teve aqui? Quais foram as pessoas que teve aqui? Qual você convidou? O texto vai dizer assim, Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Deus vai usar você de forma poderosa. Deus vai usar você de forma poderosa, a ponto de milagres começarem a acontecer. Você recebe essa palavra? Eu estou terminando. Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos juntos, tudo em comum. Escute, os apóstolos não pediram nada. Deus não mandou eles doarem nada. Mas quando você está na unidade do propósito, o seu coração se torna liberal no reino de Deus. E Deus vai abençoando. Quanto mais você dá, mais Deus abençoa. Quanto mais você libera, mais Deus realiza. Quem está entendendo, diga amém. E eu termino dizendo, Atos capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. Sabe que muitas vezes precisa na sua vida perdão, misericórdia. O amor era a marca da igreja primitiva. Eles não conseguiam ficar calados. Anunciavam a Cristo a todo pecador que encontrava pelo caminho. Eu penso que nós vamos viver tempos melhores. Eu penso que nós vamos viver um ano de frutificação muito grande para a nossa vida, em todas as áreas. Mas quando nós aprendemos o amor de Jesus pelas outras pessoas, quando nós entendemos o tamanho é o amor de Jesus pelo pecador, e aí sim você vai entender como Jesus quer trabalhar na sua vida. Nós vamos viver tempos melhores, daquilo que Deus tem como proposta. E eu concluo dizendo, Salmo 77, versículo 14. Salmo 77, 14. O salmista diz assim: Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Deus é um Deus que opera maravilhas. O que é maravilha, pastor? Aquilo que é capaz de despertar grandes admirações, prodígios, assombro.
Aquilo que chama atenção se destaca por seus feitos grandiosos, que traz sua beleza, sua perfeição, sua excelência. É isso que Deus vai fazer na sua vida e por meio da sua vida. Para o Deus diz respeito a milagres, as coisas extraordinárias. É isso que Deus vai fazer na sua vida e por meio da sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Eu não conheço você. Não sei por onde você tem andado, nem quem são as suas amizades. Mas de uma coisa é certa. 2025, Deus nos chama para estar mais perto dEle. 2025 é um ano de frutificar. E não tem como frutificar longe do caminho do Senhor. Não tem como frutificar se você não tiver como prioridade o reino de Deus. Se coloque de pé, por favor. Está faltando aqui 8 minutos para a gente orar e eu dar a benção. Mas são 8 minutos no final desse ano, mais importante da vida de algumas pessoas que estão aqui. Você que está aqui, que não entregou a sua vida para Jesus, dá tempo para você entregar a sua vida ainda. E viver um tempo novo com o Senhor. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Eu ouvi falar aqui que alguém tem, cadê? Pode vir, cadê? Pode vir, cadê você? Venha, pode vir, traz ele aí, vem alguém com ele e acompanha essa pessoa. Já tem uma pessoa, cadê a segunda pessoa? Não vou poder demorar. Mas é importante você entender que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, eu sei que essa hora muita coisa passa na nossa cabeça. Está voltando? Graças a Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Cristo? Tem mais alguém? Vai acompanhar ele aí? Fica com ele aí. Em nome de Jesus, você é livre para adorar e servir esse Deus. Eu vou te dar só mais 1 minuto que eu preciso orar. A gente orar aqui. Nós vamos terminar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse ano. Há mais alguém do nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, quer fazer uma aliança com o Senhor, que quer voltar para Jesus? De repente você está afastado ou afastada. Não precisa eu dizer qual é o seu pecado, você sabe, a sua consciência sabe. E Deus te convida hoje. Não tenha vergonha, sabe por quê? Você não tem vergonha para ficar longe de Deus. Vergonha é de ficar longe de Deus, pecando, manchando o Evangelho. Mas está na casa de Deus, servindo ao Senhor, colocando Ele como prioridade da nossa vida? Não. Há mais alguém além desse rapaz? Então eu vou orar aqui. Estenda a mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, recebe o teu filho mais uma vez, Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Continua com o nome dele no livro da vida. Não permita que outras coisas venham atacá-lo para afastar ele da tua presença. Ser com ele, visite a sua casa, o seu lar, a sua mente, o seu coração. E que ele possa se firmar mais e mais na tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe, meu filho. Fica ali, depois o pessoal vai. Pode ficar ali. Esse aí já é da casa, já está voltando. Graças a Deus. 2024 está indo embora. 2025, escuta o que eu estou lhe dizendo. Vai ser o teu ano. Vai acontecer algo diferente para 2025. 2025, esse ato profético de Josué, escute, é um ato das conquistas, das vitórias, da frutificação. Olha que tema bacana para o nosso ano. O ano da frutificação. Ou seja, tudo aquilo que eu empreender, tudo aquilo que eu idealizar, tudo aquilo que eu colocar diante do Senhor, o Senhor vai confirmar pelas minhas mãos. Lugares que você sonha. Pastor, eu quero aquele apartamento, eu quero esse carro, eu quero esse casamento. Começa agora a projetar sobre a sua mente: Senhor, é isso aqui, isso vai ser frutificar na minha vida.
Em nome de Jesus. Pastor Moisés, sobe aqui com a sua família. Pastor Érica, sobe aqui. Vamos terminar orando aqui. Mas eu quero dizer algo mais para a sua vida. Não negocie seus princípios. Não negocie. Não permita que nada e ninguém roube a presença de Deus na sua vida. Olha a ordem de Deus para Josué. Josué, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Então tem um time de Deus, tem um tempo de Deus. Se você quer viver algo maior da parte de Deus, em nome de Jesus, se volte para o Senhor. Coloque Ele como prioridade deste ano. Faça alguma coisa a mais daquilo que você tenha feito. Tem crente, irmão, que vem à igreja e dá o dízimo, dá a oferta e acha que já é o muito, irmão. Não é isso. Deus não precisa disso, irmão. Nós é que precisamos dessas coisas. E nós queremos medir Deus com essas coisas. Não. Deus é maior na nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, nesta noite. Esse findar do ano de 2024, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o teu cuidado, o teu favor, a tua provisão. Obrigado porque o teu cuidado, Senhor. Obrigado pelos livramentos que nós tivemos. Obrigado porque o Senhor não permitiu que coisas piores pudessem acontecer. Deus, o nosso coração está grato a Ti nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e há de fazer sobre a nossa vida. Deus, abençoe cada lar aqui representado, que venha um tempo de prosperidade. A tua palavra diz, Senhor, que 2 homens veio com cachos de uva, porque quando Josué entrou na terra prometida, Senhor, coisas poderosas aconteceram. Teve seus desafios, mas o Senhor estava lá, guardando, livrando, suprindo, abençoando. Eu quero profetizar, assim será o ano 2025, será o ano de conquistas, o ano de realizações, o ano do mover de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos viver tudo aquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Abençoe, meu Deus, cada lar aqui, cada família, cada casamento, que não haja divórcio. Repreenda esse espírito de divórcio, Senhor. Repreenda esse espírito. Mas abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nos prepare cada vez mais para estar firme com o Senhor. E abençoe, Senhor, os nossos pastores. Abençoe o nosso pastor Silas, toda a sua casa, o pastor Osés e toda a sua casa. Aos pastores, a cada cooperador deste lugar, a cada líder desta casa, o Senhor possa abençoá-lo de forma poderosa. A cada membro, a cada congregado. Deus, 2025 venha, para que nós possamos viver os nossos sonhos para a nossa vida. Recebe, Senhor, recebe a nossa gratidão por todo o favor e cuidado que o Senhor fez. A cada calçar, a cada vestir, a cada alimento que o Senhor colocou sobre a nossa mesa em 2024, nunca vai faltar o pão sobre a nossa mesa. Haverá tempo de prosperidade e de abundância, meu Deus. Os nossos armários não estarão vazios mais, porque o Senhor vai dar ordem ao nosso favor. Obrigado, meu Deus. Assim nós te desejamos e agradecemos, Senhor, por tudo e por tudo que o Senhor há de fazer. Que você tenha um ano 2025 abençoado, que a sua casa possa prosperar em tudo. Repreenda todo o mal, toda enfermidade, tudo aquilo que não é da promessa de Deus, seja cancelado e anulado, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Feliz 2025 para vocês, para sua casa e para sua família. Deus te abençoe. Dá um brado de glória aí. Pode vir 2025. Venha, porque nós iremos conquistar e ter vitória, e nós vamos frutificar. Abra-se a sua mão, abra-se a sua mão. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje para todos sempre. Todos dizem: Feliz Ano Novo!